Vovó, fala como é que um pouco dos filhos. Vamos ver se o senhor lembra alguma coisa. Fala da Ana Maria, como é que ela era. Ana Maria era uma menina quieta. Sempre foi, desde que nasceu. Sempre quieta, quieta, quieta. Não gostava de sair para fora de casa para brincar. Brincava muito pouco. Ela era muito quieta, calada e quieta. E depois que cresceu, aí começou a encontrar com as amigas, e aí mudou um pouco, mas não mudou muito não. Ela sempre foi tímida, quieta. O que ela gostava de fazer quando criança? Quando criança, não lembro, Luiz Antônio, não lembro. O que ela gostava de fazer. Ela ficava sempre, onde eu estava, ela estava, atrás de mim, sempre. Sempre perto de mim ela estava. Depois que ela cresceu, que ela começou a ter as amigas. Quando foi lá em Santa Fé do Sul, quando o Miranda mudou para lá, tinha a Merce, tinha a Mara. E elas eram mais ou menos da mesma idade e elas começaram a brincar junto. E saía aos domingos, à noite, ia para o jardim. E assim foi. Era escola, mas era muito quieta, muito. Não foi uma criança que fez arte, nunca fez arte. Sempre quieta. Mas foi uma menina muito legal, muito boazinha. Muito legal. E depois de jovenzinha e adulta? Então, aí ela saía com a Mara, com a Merce. Saíam, às vezes ia no cinema, e naquela época era muito cinema, né? Ia no cinema, e no jardim lá em Santa Fé, molecada, moçada, tudo ia passear no jardim. Ficava andando lá, dando volta, lá, conversando no jardim. Isso era o sábado e domingo, né, que faziam isso. Mas ela não era de estar saindo muito, não. Ela não gostava muito de sair. Ela foi uma menina legal, uma menina obediente. Muito obediente ela era. O que mais? E depois lá em Santo André? Lá em Santo André, então, ela já estava formada, professora, então já ia na escola, já tinha as amigas, professora, e saíam junto. Assim, sábado à noite saíam, iam passear, domingo à noite. Isso quando ela não tinha aula em Minas, que ela fazia faculdade em Minas. E todo fim de semana ela ia para Minas. Ia no sábado, voltava no domingo à noite. Saía sábado de madrugada, voltava no domingo à noite. Lá em Machado, que ela fez a faculdade. Isso foi, eu não me lembro quantos anos ela fez essa vida, não me lembro. Mas ela tinha mais amiga, tinha as professoras, era tudo amiga dela. De vez em quando se reunia todas. Quem eram as amigas dela? Hã? A senhora lembra das amigas? Quem que era? Vixe. Bom, a primeira era a Cecília. Depois tinha a Beth. Depois tinha uma que está na minha cabeça e eu não consigo lembrar o nome dela. A Dete? Tinha a Beth e tinha a Dete, as duas. E tinha essa outra que eu estou falando, que eu não consigo lembrar o nome dela, que era muito amiga também. E a Rosa? Tinha a Rosa também. Não sei se é Rosa o nome dessa menina que eu estou lembrando. Então, era essas que estavam sempre juntas. Cecília, a Beth, a Dete, essa Rosa e a tua mãe. As 5 estavam sempre juntas. Eu tenho foto delas aí, da turma toda aí. Não sei onde está, acho que está lá na chácara. E com essas mudanças minhas,
sem mais nada. Mas deve estar lá na chácara. A turma dos professores. Mas era legal. Aí ela tinha uma vida legal. Aí depois ela começou a namorar teu pai. E aí mudou tudo. Mas se reuniam sempre, a turma. Sempre. Era uma vida legal para ela, foi. Foi muito bom. E o tio Paulo? Ixi, tio Paulo, eles saíam muito lá fora, eu não sei o que eles faziam. Como é que era que tipo de criança que ele era? Não, de criança ele era quieto também. O único que era mais solto e pivetado era esse aqui, Luiz Antônio. O Paulo foi muito quieto também, caladão, dentro de casa. E fora de casa também, às vezes a gente saía junto, ele estava sempre quieto, calado. Agora, na hora de fazer as artes, ele com o Luiz Antônio, aí era feio. Aí era feio. Eles faziam arte pesada. Nossa Senhora. Quanto susto que eu levei. E eu corri atrás deles, onde eles sumiam, não sabiam onde estava. Aí eu saía na rua, perguntava para um, para outro, de repente falei, ih, estão lá em tal lugar, assim, e lá ia eu lá. Quando eles me viram, eles tremiam. Ficava com medo. Ai, meu Deus, já para casa. Ai, meu Deus, eles quase não paravam dentro de casa, só para comer e dormir. O resto era rua. Nossa Senhora. E ele na escola? Então, na escola, só uma vez que ele deu trabalho, que ele saía de casa de manhã com a bolsa, tudo prontinho para ir para a escola, só que não entrava na escola. Ficava escondido por lá, brincando, não sei o que ele fazia, porque estava fora de casa, não sei o que eles faziam. Até que um dia o professor me mandou o recado, o que estava acontecendo. O Paulinho, que ele não estava indo na escola. Eu falei, mas como não está indo? E ele saía de manhã na hora de ir para a escola e voltava na hora que todo mundo voltava da escola. Ele era safado também. Aí ele chegou, eu perguntei para ele o que ele estava aprontando, o que ele estava fazendo. Aí ele falou assim, o professor queria me bater. Alguma coisa você fez. Não tivesse feito nada, o professor não ia falar que ia te bater. Alguma coisa você fez. Peguei pro pescoço e fui até na escola. Mas era longe a escola, era longe. Foi quando eu cheguei lá, o professor viu nós, saiu lá fora. E lá ficamos conversando. Por que você não vinha na escola? Ah, porque o senhor falou que ia me bater. Aí o professor pegou ele pro cangote assim, jogou ele dentro da sala de aula, vai ficar aí, vai assistir a aula agora. Quer dizer, ele estava sem almoço, porque ele saía da aula, a aula era de manhã, chegava em casa e ia almoçar. Aquele dia ele não comeu. Ele ficou na segunda aula, no segundo tempo de aula. O professor obrigou ele a ficar, e ele teve que ficar. Nunca mais ele aprontou. Nunca mais. Essa foi a única coisa que ele aprontou assim que deixou marca. Porque aí teu avô não ligava. Ele só falava lenha nesses meninos, mas ele mesmo não falava nada. E era tudo por minha conta, e eu não dava conta de tudo, era muita coisa. E ele adolescente? E jovenzinho? Então, adolescente, então, tinha os amigos dele, saíam sempre, saíam à noite, e às vezes durante o dia saíam, iam para o rio, iam pescar, porque ele gostava muito de pescar também. Um dia eles foram no rio pescar, não sei se foi no Rio Paraná, mas não foi lá em Santa Fé, foi em outra cidade. E tinha uma ponte grande e depois era o rio.
um amigo dele que tinha ido junto com ele pescar. Eu não sei, ele disse que não sabe se ele caiu ou se ele pulou no rio, morreu afogado. Aí ele não foi mais, ele ficou com medo. Como é que chamava esse amigo? Não lembro. Não lembro o nome de amigo deles. Eu sei que aí ele não quis mais ir pescar e ficavam lá. Tinha esse amigo que o Luiz Antônio falou que era piloto de avião, eles estavam sempre juntos, sempre, sempre. Ou era na casa do menino, ou era lá em casa. Estavam sempre juntos. Saíam juntos à noite, ia para as baladas. E foi a vida deles, foi essa. Não tinha muita coisa para fazer em Santa Fé, não tinha nada para fazer lá. Cidade nova, pequena. Era pititica quando nós mudamos para lá. Tinha asfalto em nenhuma rua, nada. Aí foi crescendo, crescendo, hoje está enorme, né? Hoje está uma cidade enorme. Olha, olha quem veio. Quem? Quer ver? Ela é pura e grande. Fecha a porta, hein? Ela abriu a porta, ela abre. É? É. Quando ela quer entrar, ela abre. E o tio Zé? Então, o tio Zé já foi mais danado também. Ixi, o Zé Carlos, ele com aquela molecadinha dele, aprontava sempre, estava sempre aprontando. Sempre. E fugiam, ia para o rio. Esse rio aqui, ó, esse rio Paraná, que passa lá em Santa Fé, né? Ia para esse rio e eu ficava louca. De vez em quando morria um afogado lá no rio. E eu tinha um medo que Nossa Senhora ficava doida, saía correndo atrás desses meninos. Não achava, não achava. Aparecia de noite em casa. Aí apanhava, né? Apanhava porque não é assim que se faz, tem que avisar os pais onde está. Ele não avisava nada não, saía com a turma e iam para tudo quanto era lado. E depois cresceu um pouco, aí eles iam apanhar algodão numa fazenda que tinha lá pertinho de Santa Fé. Os três iam. Fazia a marmitinha deles, eles levavam a marmita e ficavam o dia inteiro catando algodão e ganhavam um dinheirinho. Aí era bom, porque aí eles animavam porque recebia dinheiro, né? E tempo de catar algodão, tudo era assim. Mas não, na escola nunca deu trabalho. Nunca deu trabalho lá em Santa Fé, que ele era pequeno. Agora em Santo André deu trabalho na escola. Não queria, ele aprontava na escola e as professoras minhas reclamavam. Aí a Cecília falou assim, vou levar ele para a minha escola. Eu vou dar um jeito nesse menino. Ela levou ele para a escola dela. Daí não veio mais reclamação. Ela falou que ia dar jeito e deu mesmo. Não sei o que ela fez, mas ela deu jeito mesmo. Ele arrumava encrenca nas escolas para não ir na escola. Ele era safado. Mas ó, conseguiu, se formou, nem sei a formatura dele, o que é. Eu esqueci, não sei o que é. Sei que não valeu de nada a formatura dele. De nada. Nossa. Mas formou também depois de casado. Todos eles, né? Só a Ana que se formou antes de casar. Usou tudo. O Paulo não quis estudar. Mas não quis de jeito nenhum. Falou, não vou estudar. Não quero, não vou. E não foi. Fez só até, acho que a primeira série do ginásio. Naquele tempo tinha série no ginásio. Hoje é tudo diferente, né? Fez a primeira série e não quis mais estudar.
Meu filho ganhava mais que os outros que eram formados. Lá onde ele trabalhava na Petrobras. E assim foi a vida dele até o fim. O Zé Carlos também. E tenta usar palavras boas. E a tia Lolita, como é que era criança? A Lolita sempre foi danada. Brava, ruim, ela era ruim. Tinha um instinto mau. E é engraçado. Vamos começar de novo. Tenta usar palavras boas. Como é que era a tia Lolita, criança? A Lolita era arteira, era danada. Ela não parava, ela não tinha sossego, ela não parava, não ficava quieta um segundo. Estava sempre correndo para lá, para cá. A gente morava lá na chácara, ela saía lá da chácara, ela ia para a escola. Tinha dia que ela não voltava para casa, ficava na casa das tias, que moravam na cidade. E assim, naquela época não tinha telefone, não tinha nada, e a gente ficava desesperado, porque não sabia onde estava. Onde será que ela se enfiou? E era assim, foi assim a vida dela. Em Santa Fé. Isso foi em Santa Fé. Não, isso foi em Monte Aprazível, porque nós morávamos na chácara. Quando eu casei, ela tinha 6 anos. Era um pouquinho menor que a Bibi. E nós ficamos na chácara até que o Luiz Antônio nasceu. Quando nós saímos da chácara, o Luiz Antônio tinha 1 ano. Os 3 nasceram lá. Aí ela já estava grande. Mas era assim, ela ia na escola, mas ela não gostava de estudar. Não estudava, ela demorava 3 anos para passar de ano. Em cada série, em cada ano, era 3 anos que ela fazia. Se fosse hoje, acho que ela tinha que sair da escola, viu? Porque ela não gostava de estudar. Não gostava de jeito nenhum. Mas se formou e... E ela tinha amigos lá em Santa Fé? Tinha poucos amigos. Pouquíssimos. Ela brigava muito com os amigos. Brigava demais. Namorava todo mundo. Namorou até. Lá em Santa Fé. Aí depois que nós fomos para Santo André, aí ela acalmou. Mas era assim, um instinto ruim. Não tinha. O que meus filhos não davam trabalho, ela dava. E como é que era a relação dela com a minha mãe? As 2 meninas? Não, elas não se davam. Não se dava, porque a Lolita sempre judiou muito, abriu a porta de novo. Sempre judiou muito da Ana. Desde o dia que ela nasceu, sempre judiou muito. E lá em Santa Fé também elas não se davam. Elas eram amigas? Não. Saíam juntos? Não. Não saía junto, não. A Lolita era muito má. Nossa, o que ela fazia. Mas deixa pra lá. Já foi, já acabou. Elas não conversavam uma com a outra, nada. Como se não morasse junto e eram inimigas. Mas não brigavam. Não brigava porque a Ana Maria não era de falar, ela era quieta. A outra extrapolava. Mas ela não ficava quieta. Não brigavam, não discutiam, não. E o Votunico, como é que ele era? O Tonico, ele era muito bom para as pessoas, para os amigos, para as pessoas de fora de casa. Para as pessoas de dentro de casa, ele era esquisito. Não era um cara amoroso, um cara assim,
legal. Para a família não era. Era muito bom, todo mundo adorava ele. Era muito bom. Tudo que ele tinha, ele dava para os outros. Agora, para a família, não dava nada. Eu que tinha que trabalhar para... Ele nunca comprou um caderno, um lápis, uma roupa para os filhos. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Eu que tinha que me virar, tinha que trabalhar para sustentar as crianças nas coisas que eles precisavam. Agora, para os outros de fora, era o melhor homem do mundo. Tudo que ele tinha, ele dividia com os outros. Tudo, tudo, tudo. Ele comprou um terreno, ele ia construir uma casa, depois que vendeu a chácara. Ele ia construir uma casa lá em Monte. Não construiu. Aí ele deu o terreno para o Isidoro. O Isidoro era o pai da Celinha. Deu o terreno para eles, porque eles moravam, eles pagavam aluguel, nós também pagávamos aluguel. Bom, deu o terreno para o Isidoro. Dali uns tempos ele comprou outro terreno, ele deu para o Dimarã. E nós pagando aluguel. Morando mal, em casa ruim. E era assim, tudo que ele tinha, dava dinheiro, dava roupa, tudo que ele tinha do melhor, ele dava para os outros. Não se importava com a família. Não sei se é porque eu me virava, acho que é isso, né? Não sei. Não sei te dizer. Mas depois que ele envelheceu, que ele ficou doente, ele ficou bom. Aí ele chorava de arrependimento de tudo que ele tinha feito na vida de errado. Falei, agora é tarde, né, meu filho? Já foi. Já foi. E o tanto que ele me fez sofrer, ele pedia perdão. Eu não adianta ficar falando essas coisas agora é tarde, já foi. Logo ele morreu. Mas ele chegou a ficar bonzinho, bom. Eu não sei que... Acho que como o primeiro casamento dele não deu certo, e ele acho que ele queria se vingar no segundo casamento, mas era errado, né? Errado. Mas ele fazia. Fazer o quê, né? Mas ele sempre foi um homem trabalhador. De repente, parou de mexer com gado. Foi quando nós fomos para Santa Fé. Aí ficou parado, não sei, acho que uns 5 anos, ficou sem fazer nada, não conseguia trabalhar, não conseguia nada. Até que o doutor Rodolfo chamou ele para ir tomar conta da fazenda, que ele comprou uma fazenda, o doutor Rodolfo pediu para o teu pai ir lá. Teu pai foi, aí depois o doutor Rodolfo comprou a ambulância e botou teu pai como motorista. Teu avô como motorista. E aí, o tempo que nós ficamos lá em Santa Fé, ele foi motorista do doutor Rodolfo. Foi uma vida sacrificada, muito sacrificada a nossa. Mas eu penso assim, o que a gente tem que passar, ninguém passa pra gente. É a gente mesmo que vai passar. Rindo, ou chorando, ou bem, ou mal, a gente que vai passar. E como a tua mãe dizia, quando a gente nasce, Deus dá um carnê pra gente. Quando a gente, todo mês tem que pagar uma conta, tem que pagar uma conta. Até acabar o carnê. Acabou o carnê, você vai embora. A tua mãe falava isso sempre. Não sei se você lembra. Sempre ela falava isso. Mas eu acho que é assim mesmo, viu? A gente vem para um resgate, para pagar alguma coisa que a gente deve. A gente não sabe, mas sempre deve, né? E é isso que acontece com a gente. E aí foi até que chegou onde está hoje. Perdi 2 filhos. E estou aqui.
Essa vida da gente é uma vida que a gente tá vivendo, mas não entende. Não dá para entender. Quais foram as coisas boas da vida? Não, teve muita coisa boa também. Teve muita coisa boa. E não é só coisa ruim que tem na vida, né? Quais foram as coisas boas da sua vida? Ver as crianças crescer, as crianças se formar, mas a única que se formou solteira foi a Ana. Os outros tudo depois de casado, né? Mas teve muita alegria, sim, teve sim. Muita alegria teve. A gente só não podia fazer festa porque não tinha condição de fazer festa. Mas a minha família era muito unida. A gente era muito unido, muito, muito, muito. Eu falo a minha família assim, eu e meus 4 filhos. Agora o Tonico e a Lolita era diferente da gente, porque eles eram briguentos, qualquer coisinha brigava, xingavam muito, falavam palavrão. Os meus filhos nunca falaram palavrão dentro da minha casa. Nunca, nenhum. E era para ter aprendido, né, com o pai e a irmã. Então, porque eu nunca na vida falei um palavrão também. Acho que eles me seguiram, né? Em vez de seguir o pai e a irmã, me seguiram. Mas a união foi muito boa mesmo. De vez em quando, sabe, toda a família tem uma coisinha, né? Mas a maior parte, a união era boa. Foi muito legal. O que mais a senhora lembra de bom dessa vida? Então, Pode ser mais próximo também. porque foi assim, enquanto teu avô estava vivo, era uma vida. E depois? Depois mudou tudo, né? Como é que foi depois? Depois mudou tudo. Aí eu fui morar lá perto da tua mãe. Quando teu avô morreu, eu fui morar com o Paulo, não sei se você lembra, lá perto da casa da tua mãe, né? E depois o Paulo casou, aí a tua mãe comprou aquele apartamento que eu morei lá. Ela comprou para mim morar, porque eu não quis morar junto com o Paulo, porque eu sabia que não ia dar certo. Falei, não quero. Porque ele já tinha morado comigo quando ele casou a primeira vez. Não deu certo. E aí eu falei, não quero morar junto não. Aí ela comprou o apartamento, eu fui para lá, e o Paulo ficou morando casado no apartamento que eu morava. E aí foi muito legal, foi bom tudo aí. Depois nasceu o Diego. Depois eles mudaram de lá, foram para uma outra casa, mais longe. Mas a gente era unido, era muito unido. Tava sempre que podia, a gente estava junto. Sempre. Eles iam muito lá em casa, os meus filhos, todos eles. O Zé Carlos, quando casou, também morou comigo. O Zé Carlos morou comigo, o Paulo morou comigo, o Luiz Antônio também. Moraram bastante tempo comigo, quando casaram até arrumar a vida, arrumar a casa para eles morar, tudo. Ficaram morando comigo. Mas sempre eu me dei bem com a Silvia. E como é que foi lá na Alameda Campestre? Lá na Alameda Campestre foi muito bom. E aí eu e tua mãe, nós montamos um ateliê de costura. Eu costurava e a tua mãe me ajudava a arrematar as costuras. E ela brigava comigo porque eu não ensinei ela a costurar. Eu tinha que ter ensinado ela a cortar a roupa e fazer roupa. E eu não ensinei. Porque também ela não parava em casa, ou estava estudando, ou estava trabalhando fora, não tinha como. Né? Mas aí nós trabalhamos junto aí um bom tempo, um tempo grande, tinha muita freguesia, muita.
E a tua mãe que tomava conta, ajudava, fazia as compras, a gente comprava os tecidos, as freguesas iam lá em casa, escolhia o tecido, escolhia o modelo, que eu tinha muita revista de modelo. E aí eu fazia, eu cortava, costurava, e a tua mãe me ajudava no acabamento das costuras, na mão, né? Só na mão. E assim foi durante bastante tempo. Aí até que depois, no fim, eu comecei a não enxergar direito, costurava torto, e eu sempre fui inimiga das coisas mal feitas. Sempre. Tinha que ser coisa bem feita, porque senão não tinha valor. Comecei a costurar torto, que eu não enxergava direito. Comecei a usar óculos, também não resolveu. Fazia uma costura, saía torta, eu desmanchava, fazia de novo, saía torta. Chega, vou parar, não dá mais. As freguesas vão reclamar, né, de costura torta, elas não vão querer. Parei, e aí fazia as roupas para vocês, para tua mãe. Só com o pessoal de casa só, mas para fora não dava mais, né? E foi assim até enquanto eu morei lá em Santo André, foi assim. Depois que eu vim para Rio Preto, que tua mãe já tinha morrido, eu vim para Rio Preto, aí não costurava mais. Aí eu bordava, fazia crochê, fazia os anjos, fazia o coelho de Páscoa com chocolate dentro. Fazia essas coisas, trabalhos manuais. Agora, depois que eu tive o câncer, aí acabou. Não consegui mais fazer nada. Nunca mais bordei, nunca mais fiz crochê, nunca mais fiz nada. Há 7 anos que não faço nada. Faço nada assim. A cozinha era minha. Tudo que tem, né? Que era para cozinha era. Aí depois agora que eu quebrei o fêmur, que eu parei. Também não dá para ficar em pé muito tempo, não tem como fazer. Ainda faço alguma coisa. É muito pouco. Muito pouco. E é isso, é a vida. Estou aqui até hoje. Não sei até quando, né? Quais as lições que a senhora teve dessa vida? Quais as lições que a senhora teve desta vida? O que a senhora aprendeu nessa vida? O que eu aprendi? Tudo que eu sei. Aprendi vivendo. Porque eu casei com 17 anos, morava na fazenda. Eu sabia o quê? Nada. Nada da vida. Aí foi vivendo e aprendendo. Vivendo a vida que me ensinou. Aprendi muito com a vida. E é engraçado que tudo que eu ia fazer, eu sempre fiz bem feito. Sempre, tudo que eu fazia, o pessoal falava que era perfeito, tudo. E aí eu caprichava, eu queria ser assim, fazer as coisas bem feitas, né? Não fazer mal feito, porque o que adianta fazer mal feito? Não adianta nada. Tem que ser tudo bem feito. Cozinhar era o melhor possível. Todo mundo sempre gostou da minha comida. Até a Dalma, a mulher do Paulo, a mãe da Renata, outro dia falou com o Luiz Antônio, acho que ela ligou para ele, não sei. E falou assim, as comidas da dona Ana, só arroz e feijão, não precisava nem misturar, era uma delícia. Porque ela morou comigo em casa, nem ia em casa, né, sempre. E todo mundo sempre elogiou a minha comida, até hoje. Os amigos deles que vêm aqui, mas que delícia de comida. Não sei porquê. É porque eu gosto de fazer, então, sai bem feito. E assim foi tudo. E a minha vida sempre foi assim, porque
Quando eu era criança também era assim. Tudo que eu fazia estava bom. E eu fazia tudo, ajudava todo mundo, desde pequeno, ajudava todo mundo. Ajudava minha avó, ajudava minha mãe, ajudava meu pai. Estava sempre correndo para lá e para cá. Acho que é por isso que eu estou viva até hoje. Eu nunca parei, né? Sempre trabalhando. E é assim, ó, Deus sempre me ajudou. E graças a Deus estou aqui. Passo por maus pedaços, mas estou aqui. O que valeu a pena? Tudo. Se eu pudesse voltar atrás, no começo da vida, eu voltava para viver tudo de novo que eu vivi. Para ter meus filhos juntos. Eu vivia tudo de novo. Nunca reclamei da vida, nunca, nunca. Sempre, desde pequena, minha avó falava que Deus deu a vida pra gente e um corpo. E a gente tem obrigação de cuidar da vida e do corpo. Porque foi Deus que deu pra gente, ela falava. E a gente tem obrigação de cuidar. E assim, sempre me cuidei, sempre ajudei a família, que sempre precisou de mim, sempre ajudei. E estou aqui. Algum arrependimento da vida? Não. Não. Nenhum. Porque sempre eu acreditei e tive muita fé em Deus, então eu acho que tudo que a gente tem que passar vem de Deus. E a gente tem que cumprir. É uma missão que a gente tem desde o dia que a gente nasce. A gente tem que cumprir essa missão. E se você cumprir ela contente, satisfeito, ela pesa menos. Muito menos. Agora, se você encara tudo com raiva, aí não vai. Aí não dá certo. Tem que ter paciência e muita fé em Deus, que eu sempre tive, graças a Deus. Minha avó que me ensinou e tudo ela ensinava de bom para nós, tudo. Graças a Deus. E a vida da gente é assim. Cada um tem a sua missão. E a hora que a gente cumprir, eu ainda não acabei de cumprir. Ainda não. Ainda não sei o que eu vou passar. Mas não acabei não, porque olha, que ultimamente tem sido pesado e eu estou aqui. Eu estou aqui, não reclamo não. Tá bom demais. Quando tá vivo, tá andando, tá bom. Tinha um marido da Glácia, filho da Ládia, minha sobrinha. Ele morreu novo. Ele era muito doente. Ele fazia hemodiálise 2 vezes por semana. E ele falava sempre, ele gostava muito de mim. E quando eu tive câncer, nossa, esse homem, ele me abraçava e chorava. Porque ele era muito doente. Ele era mais doente que eu. E ele falava sempre assim, enquanto a gente está tomando banho sozinho, a gente está muito bem. A hora que a gente não conseguir mais, aí não dá mais. Aí já não dá mais para... Então toma banho. Você está tomando banho sozinho, então tá bom, está ótimo. Mas a vida não é fácil, a gente tem que contornar tudo. Não é fácil para ninguém, não é fácil a vida. Para ninguém. Todo mundo tem um peso para carregar.
Como que a senhora acha que é a vida do outro lado? Tem hora que eu penso, não sei. Não sei. Não sei se te dizer se quando a gente parte daqui, a gente vai ver alguma coisa do lado de lá. Não sei se a gente vai ver alguma coisa, né? Mas tem hora que eu penso assim, meu Deus do céu, se a gente encontrar a família da gente lá, que delícia que vai ser. Você já pensou? Meu Deus do céu. Eu tenho, não sei, tem hora que eu penso uma coisa, depois penso outra, sei lá. Não entendo, não dá para entender. Não dá para entender, não. Só que tem hora que eu tenho medo. Falo, meu Deus do céu, eu não sei. A gente nunca sabe os pecados da gente. A gente nunca sabe. Eu peço perdão para Deus todo dia dos meus pecados, porque quem de nós não peca? Toda hora a gente está pecando, né? E se esses pecados que a gente comete aqui, a gente vai pagar lá depois? Não sei. Vai ser duro, hein? E tem hora que eu penso assim, não, os pecados da gente, a gente paga aqui, antes de morrer. Quando morre, você já morre livre de todos os pecados, né? Tem hora que eu penso assim. Aí eu me sinto mais leve. Porque tudo bem, sofrer aqui, tudo bem. Agora, depois de morto, não sei como é que é. Não sei. O Espiritismo ensina a gente, né? Tem aquele amigo nosso, ele me tem como mãe dele. Ele me adora. O João Maticoli, você conhece ele, né? Nossa Senhora, quando ele me vê, parece que ele vê a mãe dele. E ele é espírita. E ele reza muito para mim. Muito, 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 muito. E ele fala, toda quarta-feira eu vou no centro, ele faz... Não sei o que ele é lá no centro. É um dos maiores lá do centro. E depois, às 8 horas, a senhora lembra de mim, das minhas orações, que eu vou rezar para a senhora. Vou pedir a Deus para a senhora. E é assim, só que ele não é de falar muito, sabe? De ficar explicando para a gente. Mas eu gosto de ouvir o espírita falar. Eu gosto, adoro. Sou católica, mas gosto de ouvir o espiritismo. Eu tinha uns livros espíritas. Um está lá na chácara, que eu nem sei onde está tudo encaixotado. E um eu emprestei para o Zé e ele não me devolveu. O Zé era espírita também, mas parece que parou com tudo. Não conseguiu ir para frente. Mas eu gosto do espiritismo. Eu fui com você lá no centro, com a tua mãe.